Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais uma edição do Papo Alegre, nosso bate-papo. E hoje estamos recebendo aqui um novo vereador jovem, vereador Jean Volpato. Seja bem-vindo ao Papo Alegre. Boa noite, Léo. Uma satisfação estar aqui no Papo Alegre. Eu sei que a gente já se conhece há muito tempo e agora é uma alegria estar aqui podendo bater esse papo com você. Jean, antes de chegar nessa posição de vereador, vamos conhecer um pouquinho da tua história, né? Como é que tu chegou até a vereança? Onde tu nasceu? Eu nasci em Blumenau, lá no Reino do Garcia, na rua Antônio de Zendron. Eu sempre digo que a gente sempre fez política, né? Então, eu já nasci no meio da política, desde muito pequeno, né? A gente participava da escola, eu ia no Isolete Miller. Você lembra? Você também foi Legal que tudo que vocês escutarem da história do Jean, é muito boa parecido. parte eu estou envolvido também. E a gente já participava da CIPA, você lembra que tinha CIPA para as crianças não correr no recreio, não ter acidente. Aí na sala de aula a gente sempre foi líder de turma. Eu nunca esqueço que era meio X9, que tinha aquele caderninho, né? Tudo que os alunos faziam de ruim, eu já tava lá, ó, anotando no caderninho, para depois, professora, esse aqui não cumpriu certo. Porque a gente sempre teve essa missão de fazer o que é certo, né? Então eu sempre tive essa indignação. Poxa, por que uns têm que fazer o que é certo e outros fazem o que é errado? E daqui a pouco quem se dá bem é aquele que fez errado, né? Isso não tá certo. Daí eu ia lá com o caderninho, pá. Então, isso foi no ensino fundamental. Depois eu fui para o Santos Dumont, também ali no Garcia. E no Santos Dumont a gente assumiu o Grêmio Estudantil. Disputou contigo também, né? Na época. Não, tu sucedeu a gente, né? Sucedi, tu foi presidente, tu fez uma série de implantações lá na época, depois tu saiu e a gente assumiu. Eu lembro ainda, a professora Edilamar, foi a grande entusiasta desse... Um abraço, Dila. Forte abraço, Dila. E uma grande entusiasta desse projeto do Grêmio Estudantil. Há muito tempo não tinha na escola e a gente conseguiu desafiar, colocamos uma rádio lá na escola, uma escola pública com todas as dificuldades, fizemos eventos junto com os comerciantes da região, com patrocínio, torneio de vôlei, esporte, conseguimos fazer essa rádio, a Rádio DCE, foi muito legal, foi divertido. Lá na rádio tinha os recadinhos do coração que a gente passava, as músicas bem ecléticas de todos os estilos, e a gente conseguiu envolver o processo da comunidade. Ali eu entendi o que era política. A política ela não é só aquilo que a gente entende como política partidária. A política é tudo que você envolve o coletivo e que muda a vida coletiva das pessoas. E tudo que for individual não é política. Você está fazendo uma coisa para você, para o seu privado, para a sua vida pessoal. Aí não é política, é outra coisa. Agora, quando você fala em coletivo, você está fazendo política. Desde uma ação coletiva para tirar o lixo reciclado no seu bairro, na sua rua, a comunidade se reunir por conta de um buraco que apareceu lá na rua. Então, a política é sempre um ato em conjunto. Ô, Jean, voltando um pouco da tua infância lá no Zendron, né? Tu tem um irmão gêmeo, né? Tenho um irmão Como é que gêmeo. foi pra ti essa infância junto com o Júlio lá? Como é que... E outra pergunta, quem que é o mais velho? Olha, o Júlio é mais velho por 4 minutos. Eu saí 4 minutos adiantado ali, então ele conseguiu ser o mais velho. Mas assim, foi desafiador ser irmão gêmeo, porque tem um lado bom e o lado ruim, né? O lado ruim é que tem aquela coisa da identidade. As pessoas nunca conseguem dizer, esse é um ser humano de uma personalidade tal, né? Com jeitos muito definidos. Não, é quase que os dois é um só. Então, até minha mãe muitas vezes tinha dificuldade de reconhecer. Às vezes a mãe estava sozinha lá em casa e dizia, ô Jean Júlio, vem cá. Mas mãe, eu tô sozinha aqui em casa. Então venha cá, não tô chamando. Quem vir tá bom. Quem vir tá bom. Então, e ela ainda gostava de fazer a gente usar a mesma roupa, né? Então a gente por muito tempo passou esse mico por muito tempo, usando sempre a mesma roupa, a mesma bermuda. O uniforme sempre era igual, então também já tinha dificuldade. Lindo e maravilhoso do governo do estado. Do governo do estado. Então tinha muita dificuldade. Agora tem um lado bom também. Por exemplo, eu sempre digo que eu sempre tive um melhor amigo, que foi meu irmão, né? Que a gente sempre conviveu junto, trocamos ideia, desabafamos, brigamos muito. Até tem uma aberturazinha aqui, uma tampinha de panela que uma vez ele jogou no meu olho. Conta essa história pra gente, queremos escutar. É briga. Queremos escutar. Briga de família. Mas fofoquinha. Normal. Daí briga de família, o olho estourado. Conta aí, que tu fez pra ele? A gente começou a brigar, daí daqui a pouco a gente tinha um ranchinho lá atrás de casa, aí tava meio escuro, daí eu entrei lá pra brigar com ele, daqui a pouco eu só vi uma tampinha, né, vindo aqui, né.
E aí Uma bateu tampinha no de... na verdade, é a parte de cima da tampa da panela. Ele entendi. tirou e jogou. E quase que me cegou, cara. Foi feio aquela vez. Mas eu já tive situações que eu revidei também, mas não recomendo, tá? Isso aí, situações esporádicas que Briga de não irmão. devem acontecer. Mas a gente também teve muitos momentos alegres juntos, né? Alegre, Papo Alegre. e aí, assim, foi uma infância muito legal, muito gostosa lá. A gente viveu momentos incríveis e eu sempre digo e sempre disse que eu tenho 33 anos, né? Tô no Garcia há 33 anos, ou seja, desde que nasci, nunca saí dali, gosto dessa região e acredito, Blumenau em todo é muito bom, né? Mas gosto muito E da além região do sul. Júlio, tu tem mais irmãos? Tenho uma irmã, a Daniela. E como é que foi a tua infância, né? Tirando as brigas com o Júlio, qual é a lembrança que tu tem lá do Zendron, assim? O que tu fazia na tua infância? Que vocês brincavam? Cara, nós temos algo interessante ali, porque a minha mãe, ela teve 10 irmãos. Ô, O louco. meu pai, ele teve 14 irmãos. E a minha avó e meu avô, e a minha nona e meu nono eram vizinhos. Não preciso dizer que eles se conheceram enquanto vizinhos, né? Então ali rolou, se conheceram, vizinhos, vão para uma festa e tal. E aí surgiu o Jean e Júlio. Jean e Júlio, eu acho que é dupla de sertanejo também, né? Jean e Júlio, se não me Agora engano. surgiu. Na época eu não sei, até hoje eu não sei de onde que meu pai... Porque o pai dizia que queria registrar o nosso nome como Júlio e Júnior. Aí no cartório, ó, Júnior não dá, que teria que colocar teu nome, né? E ele disse, não, então vamos pensar em outro nome. E aí o cara do cartório sugeriu, ó, tem Jean, que eu acho que fica O interessante. cara do Fica mais cartório igual. influenciou o nome Eu acho que foi o cara teu do nome. cartório que deu meu nome. Um dia eu queria conhecer ele, para dizer um obrigado, né? Mas enfim. E ali a gente começou a brincar. Tinha muito, imagina, vários primos, né? Então a gente sempre teve vários primos mais ou menos da mesma idade. Ali perto da Naguchi, né? Ali na Naguchi, na Quisca. Minha mãe, inclusive, vendia roupa ali da Naquisca. Então a gente tem uma infância muito alegre, muito feliz, muito arteira também. A minha tia dizia que era o carrossel, que na época passava aquela novela da Chiquititas, Sim. né? Ah, lá vem o carrossel. E lá do Isolete, né? A escola, para quem não conhece a região do Garcia Zendron, é uma escola ali de frente ao Clube Centenário. Qual lembrança tu tem da escola lá, além do momento da CIPO, em que tu foi, né? Tu despertou essa liderança, mas qual lembrança tu tem lá do Isolete Miller? Cara, eu tenho lembrança das diretoras que passaram lá. Dona Vera. A Dona Vera, coitada, ela foi uma que foi uma vítima dos arteiros, né? Quando eu cheguei lá, ela já tava com a tipóia, o braço quebrado, porque ela foi buscar um menino que tava pulando de um muro e o menino pulou em cima dela e ela ficou com o braço quebrado. Eu não tava nessa história. Eu não sei se não foi tu. Não, né? não, essa história é não. só pra deixar claro, o Jean é um pouquinho mais velho do que eu, então tô sempre um pouco atrás, assim, né? E depois teve a Dona Vanilda, né? Dona Evanilda, Ana Cleto, Ana Bittencourt, Cleto, Dona Célia. Dona Célia. E logo eu saí também, né? Mas eu lembro muito o ginásio, a gente jogava Ginásio muito bem acanhado na época. bem acanhado. A gente tinha até hoje em dia tem muitas regras, né? Hoje em dia é tudo muito inspecionado. Mas eu lembro que lá no ginásio tinha um muro, que ele tinha um buraco assim, e a gente saía pro lado de fora do ginásio mesmo para jogar futebol do lado de fora, porque o campo não tava, era um campo de areia e tava sempre quase com uma água. semi-brita, assim, né? Um Eu areião. diria que era quase uma lagoa, assim, porque tava sempre com água. E tinha um terreno baldio que hoje tem uns prédios, uns apartamentos Sim, do lá. lado direito. Né? E hoje eu fico pensando assim, imaginando. Podia meu Deus, hoje em fugir. dia. Pois é, e tem toda a questão de segurança e tudo E às mais. vezes fugia, tá? Às vezes eu nunca fugi, mas o Léo tá se compensando Eu aqui. fugi uma vez. Mãe, não fui eu. E aí tu foi pro Santos Dumont. E aí depois eu fui pro Santos Dumont. No ensino médio ou tu foi antes? Eu fui já na 7ª série. Eu fui pro ensino médio. Concluí meu ensino fundamental no Isolete, no ano da enchente, 2008. E 2009 foi pro Santos Dumont. Eu já queria ser logo adulto, porque ó, quem tinha meio que uma conversinha lá, quem era adulto já ia pro Santos Dumont. Porque a gente vinha de uma escola era de ensino bombada. fundamental e aí ia pro Santos Dumont. Aí a gente foi pro Santos Dumont também, foram anos incríveis, assim, no ponto de vista educacional, mas também de amigos, debate. Na minha formação política, eu acredito que teve muita influência no Santos Dumont, apesar que no Isolete a gente já era muito envolvido, assim, né, no debate da Eu política. fiz essa análise da minha vida, né? Não tenho cargo eletivo, mas o sentido é que o Santos Dumont, a gente já começa a fazer política sem ser político, porque a gente vem de uma escola menor, Isolete Miller, e o Santos Dumont é um outro universo, é muito amplo, né? E aí tu tem uma diversidade de localidades, tem gente do Garcia, do Progresso, do Jordão, e aí tu acaba criando comunidades dentro da escola e ali tu acaba fazendo política de uma forma não
partidário, né? Mas eu tenho essa visão também que o Santos Dumont foi uma grande escola política. Fora que era um centro ali, né? A gente era muito... Nós já estávamos numa região mais... É o Valparaíso, não é nem o Garcia, né? O Zendron. É o Zendron, é uma região mais interiorana. E daqui a pouco tu vai pro centro. Porque tu imagina, é como se fosse um centro, o centro do bairro, né? Ia de ônibus ou a pé pra escola? Eu ia um misto, né? Ia um pouquinho a pé, mas eu ia muito mais a pé do que de ônibus. Aí depois, no ensino médio, quando eu comecei a estudar à noite por conta do trabalho, aí eu comecei a ir de ônibus, porque daí toda a questão da segurança e tudo mais. E aí, saindo do ensino médio, como é que foi esse teu processo de ir para a faculdade? Como é que tu definiu fazer jornalismo? Olha, foi assim, eu comecei a fazer eu comecei a fazer aula no Senai. Aprendizagem industrial. Aprendizagem mecânico de máquina de costura. Porque que acontece? O meu amigo, que estava no ensino médio comigo, o Diego da Cruz, não sei se tu conheceu ele. Lá do Zendron também. O Diego da Cruz, ele morava ali do lado da igreja Santo Antônio, naquela rua ali. Sim. O Diego da Cruz, ele foi também do Isolete Miller, mas ele regressou pro Santos Dumont um pouquinho antes. E ele disse, Jean, eu vou fazer uma ficha lá na Malve, porque a gente queria dinheiro, né, cara, para começar a fazer as nossas coisas. E eu disse, vou junto contigo. E fui lá, fiz a entrevista, acabando eu passei e ele não passou. Porra, furasse o olho dele. Foda, cara. E aí cheguei lá e era o seguinte, era um ano no Senai que tu tinha a tua aprendizagem e depois um ano na empresa, que daí era mão de obra, prática, mexer lá com a agulha, com o óleo e tal. Então eu fui para esse um ano no Senai, nós tivemos um trabalho incrível lá, e lá já começou o debate, agora nós temos que começar a pensar já na faculdade logo depois. E uma das coisas que eu optei ali era a questão do jornalismo. Mas eu fiz o Enem, né? E no Enem eu passei uma bolsa de comércio exterior na Uniaselv. Mas, cara, não era bem o que eu queria, eu meio que larguei mão, fiz a minha matrícula de jornalismo na Unisociesc, e lá nos últimos segundos do segundo tempo, eu comentei com um dirigente que eu tinha passado nessa bolsa de comércio exterior na Uniaselv. Ele disse, olha, Jean, tu pode migrar a tua bolsa para cá, eu não sabia. Cara, pensa a correria para eu conseguir garantir essa bolsa de estudo, porque a gente não tinha dinheiro para pagar a faculdade. Imagina, filho de pedreiro, mãe costureira, não tinha como. Eu sabia que um momento eu ia ter que parar, trabalhando e tudo mais. Aí peguei mototáxi, era chuva, cara, pensa, era o último dia para conseguir garantir a bolsa. E a Uniaselv fica ali no Aterro, é para lá, é longe, para quem mora no Garcia, é o outro lado da cidade. Cara, embaixo de chuva, consegui no último segundo, o cara tá fechando a porta lá. Disse, não, peraí que ainda tô aqui com a documentação, tudo. Fosse salvo pelo motoboy, então, mototáxi. Mototáxi, um abraço a todos do mototáxi de Blumenau. Porque, cara, foi, eu acho que um desafio mais emblemáticos da minha vida, uma imagem fotográfica na minha memória do quanto, às vezes, a gente acha que persistir não é importante e a gente entende que persistir e dizer, não, eu vou testar até o último segundo para ver se realmente eu vou conseguir, e aí tu consegue, e aquilo que tu consegue no último segundo muda a tua vida. É incrível, é muito emblemático para mim e para mim também é uma prova de que a gente sempre tem que lutar, sempre. Não existe batalha perdida, não existe. E aí na faculdade, né, como é que tu foi parar no DCE? Como é que o DCE foi parar na tua vida? Como é que foi esse encontro? É um misto de tudo, né? Eu acho que é um pouco da história daí, né, que a gente já construir o processo ali do Grêmio Estudantil, as lideranças de turma. E quando a gente chega na Unisociesc, a gente se depara com o DCE, que era festa, né? Na época era Ibsociesc, não era nem Unisociesc ainda. Não era Unisociesc. E o DCE lá era o quê? Era festa, e legal festa, né? Mas eu sempre aprendi que o DCE também poderia ser um espaço de debate, de ideia, de vários temas que, inclusive, impactasse na cidadania das pessoas. Então a gente fez esse debate lá com os estudantes, né? Nós falamos, nós queremos um DCE de verdade. A gente lançou o DCE para todos, que todo mundo podia fazer parte. Lá nós levamos atrações culturais também, que é importante, a festa, a música, a arte, mas também nós debatemos junto com os alunos de quais centros acadêmicos a gente queria, né? Qual é o mercado que a gente quer levar. Eu lembro que eu até, inclusive, eu acho que o Anselmo, na época, que era o diretor... Medeiros. Eu até quero aproveitar e dizer, Anselmo, tu é um cara extremamente democrático. Imagina
uma instituição privada, porque era 100% privada, ainda é 100% privada, a gente colocar na frente da universidade uma faixa, educação não é mercadoria. Porque na época estava se falando da venda do IBS Sociés, que não sei se já era, eu acho que era IBS só na época. IBS, Instituto Baiano de Ensino Superior. Para a Uniesp, que é uma universidade privada de São Paulo. Certo. E a gente foi investigar, e essa universidade tinha vários problemas, inclusive na emissão do diploma dos alunos. Então a gente fez quase que uma greve lá dentro. E aquele cara, se quisesse, tinha me expulso lá da universidade, que era uma universidade privada. E eu acho que eu estava com uma ideia que eu estava numa universidade federal. Revolucionário. Vamos invadir a reitoria. Vamos invadir aquela coisa do movimento estudantil. E nós fizemos um debate muito importante, e eu acho que o Anselmo teve um entendimento da importância que era aquele debate para a formação da cidadania. E hoje até não vi mais ele, mas eu gostaria de um dia encontrar ele e falar para ele o quão foi importante esse processo, tanto para mim quanto, né, para os estudantes que lá estavam. Na minha época de DCE, já falando do Anselmo, a gente teve um outro debate lá que foi a cobrança do estacionamento. Sim, privatiza ou não privatiza? Super democrático, a gente foi lá, levou a opinião dos estudantes na época, né? Ele nos ouviu, mas aí perdemos a luta e até hoje estão cobrando estacionamento lá. E Jean, e a política, né? Quando que a política partidária entra na tua vida? Começa também o advento da universidade, né? Foi através de um curso de jornalismo, nós precisávamos entrevistar um vereador na Câmara. Tentei entrevistar na época o Schrub, ele estava com uma agenda, não conseguiu. E aí eu consegui, através de um amigo que estudava comigo, o Marlon Duque, entrevistar o Vanderlei. O Marlon era filiado no Partido dos Trabalhadores. E naquela época eu lembro que o Vanderlei sempre teve uma imagem muito turrão, brabo, né? Um vereador muito sério, muito responsável. E, inclusive, a imagem dele, né? Era de um vereador muito sério. E eu sempre tive um pouco, assim, de medo dele. Muito combativo. Um vereador muito combativo. E quando eu cheguei lá para entrevistar ele, eu lembro que a minha mão começou a tremer assim. Não consegui aguentar minha mão firme. Aí o Vanderlei pegou e segurou minha mão. Calma, rapaz, pode ficar tranquilo. Não vou te morder, cara. Não vou te morder, aqui não é um pitbull. E fiz a entrevista lá com ele de forma muito tranquila, e ele me convidou para conhecer o PT, conhecer as instâncias partidárias. Confesso que foi muito difícil para eu compreender o Partido dos Trabalhadores, como ele se organiza, porque o PT, na verdade, ele é uma frente ampla, ele é uma federação de tendências, correntes, linhas de pensamentos dentro do partido. Às vezes as pessoas que estão de fora têm dificuldade de entender, e com muita razão, porque de fato é difícil. Mas depois que tu entende, tu consegue ver que é um partido que tem a sua dimensão democrática muito estabelecida, né? E às vezes até tem uma brincadeira só, se você briga com alguém no PT, você não muda de partido, você muda de tendência, porque são grupos, alinhamentos através de teses que vão sendo construídas, que vão debatendo que modelo de sociedade a gente quer, que modelo de estado, que modelo de município, que modelo de país que a gente quer. Aí tu conheceu o vereador Vanderlei, e aí qual que é o teu próximo passo na política? Fosse trabalhar com ele? E aí ele me convidou, vem aqui estagiar, porque na época ainda tem na Câmara o estágio. Iniciei lá na Câmara de Vereadores como estagiário. O estagiário é pegar cópia, fazer a clipagem das notícias. Na época que a Câmara ainda era na Prefeitura, né? Na Câmara, na Prefeitura ainda. E a gente começou a fazer esse trabalho de estagiário, e eu comecei a ficar mais apaixonado ainda com a política. Porque tu pensa, tu já gosta da política. Aí daqui a pouco tu vai trabalhar num lugar que vê os caras começar a falar a sua opinião, que é o parlo, né? O que é o parlo? É o falar. Na Itália é o parle, né? Fala. Então tu fica olhando assim, aqueles caras lá naquela tribuna, podendo manifestar a sua opinião, falando o que imagina, o que pensa da sociedade. E aí eu comecei a ficar muito entusiasmado. E eu disse, esse caminho aí que eu quero para minha vida. Em 2012 eu era para ter sido candidato. Não fui, porque eu trabalhava com vereador, muito ruim, né? Ser candidato a vereador trabalhando com vereador. 16 eu fui trabalhar com o Adriano Pereira. Eu estava trabalhando lá com o Adriano, depois fui para a TV Legislativa também na Câmara. Não posso também, né? Tô aqui, tenho um compromisso. E 20 era pandemia, e era muito complicado aquele processo da pandemia. Eu tenho um amigo lá em São José, infelizmente, ele teve Covid,
a mãe teve, processo muito difícil, a mãe faleceu, né? Eu tinha muito medo também, todos nós tivemos naquele processo da pandemia, né? Então, eu decidi não sair candidato. E agora, né, 22 eu fui candidato a deputado estadual e agora fui candidato a vereador. Já estás cortando aí. Como é que tu foi parar em Brasília? Me conta um pouco dessa tua experiência lá em Brasília. Brasília foi um convite do ex-deputado Décio Lima, hoje presidente do Sebrae. Quando eu iniciei na assessoria do Décio aqui em Blumenau, ele precisou de uma jornalista lá em Brasília. Ele disse, Jean, é uma experiência incrível. Talvez muitas universidades, muitos institutos de pós-graduação não vão te dar o que essa experiência te dá. E, de fato, o que eu vi e vivenciei lá em Brasília é viver dentro do nível de história. Eu sempre fui apaixonado por história, fiz história também como formação, sou jornalista, historiador, e aquele momento que eu estive lá em Brasília é como se eu estivesse vivendo dentro do livro de Mari Schmidt. Lembra daqueles livros Mari Schmidt na escola? Que é com muita fotografia, com muita arte. E aí tu acaba entrando naquela linha, naquela história. E ali eu vi, por exemplo, o processo da eleição de uma primeira mulher presidente da República, depois o processo do encarceramento do presidente Lula, o processo da eleição, da queda da primeira mulher presidente, o processo da ascensão do vice dela, que é o Michel Temer, depois o processo da ascensão do Bolsonaro no governo. Então, quer dizer, aquilo eu vivi, eu participei da história. Talvez os nossos netos, né, nossos filhos vão ler essa história que eu tive lá, eu vi de perto. Eu estava no Palácio do Planalto quando a Dilma desceu a rampa do Palácio do Planalto e disse, nós voltaremos. Né? Então, são imagens, são fotografias que vão ficando na nossa mente e que realmente a gente vai registrando isso como um fato histórico. E a tua eleição, né, já trazendo para 2024, como que nasceu esse teu projeto de ser vereador, né? Desde quando, obviamente, né, acompanhando um pouco dessa tua trajetória que tu tá narrando pra gente, tu trabalhou muito tempo para isso, né? Mas como é que tu viu a tua eleição de 2024? Como é que tu construiu ela? Eu acredito que o processo da eleição de 22 foi definidor para 24. Eu confesso para ti que 22 eu não tinha expectativa de fazer a votação que a gente fez. Eu lembro que te encontrei na tua eleição lá no Santos Dumont, no dia. No dia da eleição, no dia da eleição, né? Isso. E a gente fiz quase 13 mil votos. Eu tinha expectativa aí de fazer 3, 4, porque eu sempre colocava como uma margem o presidente da Câmara de Presidente Getúlio, que ele fez 4 mil votos. Léo Bittencourt, se eu não me engano sobre o nome. Léo Bittencourt. Não, Léo Pavanello. Léo Bittencourt é advogado. Que foi o vice da Léo Pavanello. E ele... Poxa, presidente da Câmara, ele tinha toda uma região apoiando ele, ele fez 4 mil e tantos votos. Eu nunca fui candidato a nada, né? Eu não tenho aquela coisa, enquanto tu vai ser candidato também, tu tem que responder uma pergunta. Quem se sente representado por ti? Eu não sabia exatamente quem se sentiria representado por mim. Agora eu tenho muito claro quem se sente representado por mim. Mas naquela época eram sugestões. Então fui candidato a deputado estadual com a pretensão de ajudar no debate, né? Sobretudo no momento muito difícil que o país estava vivendo. E fechamos a eleição com quase 13 mil votos. Aí a candidatura para vereador, a gente... Né? Natural. E também veio com uma carga muito pesada, porque a gente entrou meio com um favoritismo que eu não gosto. Eu não gosto por alguns motivos. Primeiro, porque quando tu vai pedir voto para alguém, aquela pessoa pode dizer, não, já tá ganho, já tá ganho, então eu vou ajudar aquele lá. Eu não gosto desse tipo de favoritismo. Eu acho que não existe eleição ganha. A eleição se dá no último dia na urna. Nós temos a nossa deputada Ana Paula Lima, que é prova disso. Em 2018, perdeu a eleição por um votinho. Quem acha que isso não é conto de fada... Na verdade, o voto nem era dela, né? Qualquer voto na legenda do PT tinha eleito ela. Tinha eleito. E ela ganhou, na verdade, porque uma candidata... De Itajaí não entregou uma documentação e acabando tiveram que desconsiderar a votação dela. Então é muito doído isso, imagina. Deve passar na cabeça dela todo dia, né? Um votinho. Daí eu me perguntaria, difícil, quem será que não votou em mim? E sempre, toda família tu tem uma história. Eu tenho história da minha família que garantiu que eu ia votar nela, depois disse que não votou. Deputada Ana Paula, hein? Foi por causa do Jean Volpato. Mas, inclusive, eu tenho certeza na família dela deve ter também. Porque toda família tem uma história. Porque, imagina, um voto, né? Nós estamos falando de universo do Estado, né? Do Estado, aí, tem um cara lá em Chapecó, qualquer lá em Xanxerê, Xaxim, poderia ter votado nela. Poderia ter votado. E por causa de um voto no universo de... Ela fez 80 na mil naquela? Eu acho 70 e pouco, se eu não me engano. Alguma coisa.
Mas ali, então a gente fez esse processo da eleição para vereador. Claro, eu estava com esperança de ser eleito, mas não imaginaria com essa quantidade de votos também. Por quê? 4.000 e? 4.221 votos. É Bastante. muita gente. Se você pensar no âmbito da cidade, quase 2,7% dos votos, votação expressiva. E eu fazia um paralelo também com a eleição do vereador Adriano, que em 2018 fez quase 10 mil votos para deputado estadual, e em 2020 fez 2.400 votos. Só, olha, se eu fiz 12 e pouco, quase 13, eu vou fazer ali 2.500, eu colocava esse paralelo ali, né? E acabando, realmente me surpreendi. Eu acho que foi uma votação muito interessante, mas é resultado também de tudo aquilo que a gente se propôs a representar. E falando em comunicação, tu que é da área da comunicação, eu também formado em jornalismo, quanto tu dedica a internet ao resultado da tua eleição? Quanto que a internet foi preponderante para o Eu teu acredito resultado? que foi fundamental, porque foi um instrumento, não que foi a internet que me deu a votação, mas foi um instrumento que me possibilitou dizer quem sou eu, de levar Foi um meio de comunicação, através desse mensagem. processo da rede social democrática, de levar até as pessoas quais são as nossas propostas, nossas ideias, que também foi uma federação de bandeiras, né? A gente teve uma junção de vácuo na política blumenauense, que eu acredito que estava assim subrepresentada, sem nenhum demérito àqueles que já estão lá, né? Eu sempre digo, gosto sempre de frisar isso lá na tribuna da Câmara. Eu acredito que aquele espaço ele é o extrato do que representa a sociedade, que é o clamor das lutas que a sociedade é representada pela pluralidade de ideia, de pensamento, da representação que cada vereador lá tem, né? E a nossa representação veio também através desse vácuo que tinha na política blumenauense, de dizer, precisamos de um vereador com a representatividade progressista, com a representatividade que pense os direitos da dignidade humana, da pessoa LGBT, do direito à causa animal também, do direito às mulheres não ter violência, enfim, a população negra. Então, é uma junção, população indígena, uma junção de fragmentos da sociedade que, através da nossa representação, fizeram esse processo com uma frente ampla, democrática, para conseguir ter essa cadeira na Câmara de Vereadores. E qual que é a tua avaliação, né? Nós estamos chegando ao fim de março. Qual que é a tua avaliação desses teus primeiros 3 meses de mandato? Eu acredito muito exitoso no ponto de vista, inclusive, de conquistas. Não imaginaria que a gente ia ter tantas conquistas sendo um vereador de oposição. Mas como eu sempre disse, e eu digo e repito, a política, na minha interpretação, é a arte do diálogo. Não existe política fora do diálogo. Fora do diálogo é o autoritarismo, é a tirania. Então você não faz a representação política. E uma das coisas que eu fiz questão de fazer ao entrar na Câmara de Vereadores é dialogar com todo mundo. Independente se pensa igual a mim ou se não pensa igual a mim. Como eu disse, são representações de fragmentação da sociedade blumenauense. Todos que estão lá legitimamente, desde a corrente mais à esquerda, mais à direita, mas é o retrato da sociedade blumenauense. Eu lembro sempre de uma frase do nosso presidente Lula. Perguntaram para ele no primeiro dia que ele se elegeu: presidente Lula, como você vai fazer para dialogar com esse congresso, que ele é um congresso conservador e um congresso de direita? Ele disse, olha, eu não vou dialogar com o suplente. Eu vou dialogar com aquele que se elegeu. É a mesma coisa que lá, né? A gente vai dialogar com quem está lá, com quem a sociedade conferiu. E com esse diálogo a gente conseguiu conquistar muita coisa. Vou dar um exemplo. A vinda da central de comunicação dos corpos de bombeiro, da telefonia, foi através de uma luta em conjunto com vários vereadores. A gente pautou e conseguimos trazer... Que surgiu na questão ali do incêndio ali, né? Do incêndio ali da Rua 15. Né? Da Autona. A gente acabou de aprovar agora uma moção, sugestão para o município, para a gente ter uma clínica veterinária pública gratuita na cidade de Blumenau. Diversas cidades de Blumenau já tem essa clínica. Eu cito aqui Navegantes, Penha, Camboriú, são várias cidades que contam já com uma clínica gratuita. Blumenau agora elegeu um prefeito que sempre disse que está do lado da causa animal. Então, a grande chance de provar que realmente o prefeito Egídio está do lado da causa animal é criar uma clínica veterinária que possa acolher
esses animais que muitas vezes sofrem, né, de nas mais variadas doenças ou mesmo um abandono aqui na nossa cidade através de um espaço de acolhimento. E a gente conseguiu aprovar essa moção, a gente conseguiu diversas proposições que a gente colocou em pauta, trazer em evidência na sociedade e fazer estimular esse debate. Às vezes nem sempre a gente aprovou, mas aquilo que a gente conseguiu trazer à luz do debate já é uma conquista imensa, né? Porque muitas vezes não era nem abordado, não era debatido, mas agora a gente traz alguns temas importantes. Então, vamos num pinga-fogo rapidinho. Como é que tu avalia o governo Egídio em poucas palavras? Indefinido. 3 meses, né? Deixando claro que são 3 meses, né? Tanto... Como é que tu avalia o governo Egídio? Indefinido. É assim que eu avalio. Não consegui, eu acho que esse governo ainda não tem uma cara, ele está se construindo ainda. Eu acredito que em 6 meses eu consigo te dar uma opinião muito mais precisa em relação ao governo Egídio. Governo Jorginho Melo, como é que tu... Terror, desastre. Por quê? Porque é um desastre, é um governo que olha só partido, não olha a população catarinense. A gente vê quando vem os ministros de Estado aqui, ele não acompanha ministro. Quando vem o presidente da República, que independente se ele é do partido A, do partido B, se é vermelho, se é azul, é o presidente da República, assim como ele é o governador, assim como o Egídio é o prefeito. Ali nós estamos falando das representações republicanas de cada esfera. E o governador, quando adota uma postura de dizer nós não precisamos do governo federal, quer dizer, acabamos de receber 19 ambulâncias do SAMU, uma delas aqui, inclusive, o nosso estado foi contemplado, a nossa região foi contemplada. Nós não precisamos do governo federal, é o governo que trouxe 50 bilhões só em 2024, nós não precisamos do governo federal, ou seja, independente se é do partido A ou B, são recursos, é direito da população catarinense receber esse recurso, mas o mínimo que se espera é uma relação republicana entre os entes federativos. O governo Jorginho é um governo extremamente arrogante, um governo que não dialoga, e um governo que faz a política apenas para o seu partido, sem pensar na política ampla, que é aquilo que a população catarinense espera, que é a política pública, a entrega, é o médico na policlínica, é a cirurgia sendo atendida lá na fila da cirurgia sem ter que esperar meses. São ações da educação, da escola, a climatização, que é a ponta, que é a política pública. E, infelizmente, o governador está mais preocupado em fazer politicagem do que atender a população catarinense, e a população está vendo isso. E o governo Lula, como é que tu define? É um governo da reconstrução. Realmente, nós estávamos em um processo que é um fosso muito grande. A gente saiu, Léo, da fila do osso. As pessoas estavam realmente buscando o osso de galinha nos açougues para conseguir colocar na sopa, porque não tinha mais condição de comprar o básico. Hoje a gente está numa situação muito melhor do que encontrou o governo, mas ainda é desafiador. A gente tem muita coisa ainda para avançar, apesar que a gente conseguiu ter o maior superávit da década, quase 100 bilhões da balança comercial. A gente alcançou agora recentemente o PIB aumentando 3,4%. Nós estamos com a menor taxa de desemprego dos últimos 12 anos, a gente está com muitos dados positivos, mas a gente ainda tem muitos desafios. Por exemplo, preço dos alimentos no mercado, a gente precisa baratear. O presidente Lula acabou de zerar a tarifa de importação dos alimentos. Outra conquista que eu esqueci de falar aqui, mas a gente aprovou na Câmara de Vereadores uma pressão para o governo do estado seguir a política nacional do governo do presidente Lula para zerar o preço do ICMS aqui em Santa Catarina, que é um imposto estadual. Através dessa pressão política, com várias câmaras de vereadores, a gente iniciou, mas foi seguida por várias câmaras, a gente conseguiu também zerar aqui. Então é um governo da reconstrução. Ô vereador, trazendo um discurso bem raso de rede social, e a picanha? Quando é que chega a picanha? Olha, a picanha está chegando, mas a gente saiu da fila do osso. Eu acho que isso que é fundamental. Talvez estamos na alcatra, não chegamos ainda na picanha, mas eu acredito que nós estamos evoluindo para a picanha chegar o mais rápido possível. A gente acabou, por exemplo, de zerar isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000. Essa era uma política histórica que o governo do presidente Lula ofereceu já na campanha, falou que ia ter essa isenção. É importante lembrar que a última isenção, Léo, do imposto de renda foi no último governo da presidenta Dilma, quem ganhava até R$1.903. A gente voltou a isentar o imposto de renda agora no início do governo do presidente Lula de 1903, porque ficou congelado 6 anos. O
2022 o governo nunca zerou nenhum tipo de imposto de renda e em 2023 foi zerado para quem ganha até R$ 2.800 e agora o governo encaminha para o Congresso para zerar quem ganha até R$ 5.000. Chega de falar de política. Estamos no Papo Alegre, vou te colocar no Alegria. fogo. Quero saber. A gente tem um meio aqui no nosso programa de contar uma piada. Quero ver se tu é bom de piada. Conta uma piada para nossa audiência. O governo de Jorginho Melo tá bom. Não, chega de política, cara. Porra, uma piada. Eu não consigo parar de rir. O pinta e a pinta, o boi e a vaca, qualquer... Eu sou pra político, eu sou muito bom. Agora, pra comediante, eu tô um desastre. Poxa não vida. adianta tentar que não sai. Vereador, obrigado pela sua participação aqui no Papo Alegre. Foi apesar de conhecer muito, até porque participei em bons momentos aí da tua história, né, estudantil e na faculdade também, lá no Ipsos Ciesc. Satisfação em receber o amigo aqui no Papo Alegre. Obrigado, Léo. Obrigado a todos os ouvintes aqui no nosso Papo Alegre. Conte conosco. Ficamos sem a piada, mas tá tudo certo. Jean, um abraço, se cuida. Olha que teve.